E aí, você que acompanha o podcast da FOA, meu nome é Arthur Gerard, e eu tô aqui do lado da Duda. Oi, gente, prazer, eu sou Eduarda Mello, estudante aqui do curso de comunicação do Unifoa. Isso, a gente tá muito animado hoje para uma conversa aqui com alguém que é referência pra gente, principalmente nisso aqui que a gente tá fazendo hoje. Então, eu quero introduzir a nossa conversa, que você conheça Ivan Mizanzuki. Tudo bem, Ivan? Muito obrigado, Arthur. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite e prazer também conhecê-la, Duda. Muito legal. A gente tá aqui no meio do Intercom, acontecendo em 2026 aqui na Unifoa. Nós acabamos de sair da palestra, né, do Ivan, tendo aqui, e olha, tá sendo muito especial. É sem sombra de dúvida uma oportunidade imensa para quem é da área da comunicação, tá aprendendo, vendo novos projetos e conseguindo pegar muitos insights de pessoas que estão fazendo projetos em toda da região sudeste. Então, agora, queria iniciar o nosso papo, Ivan. Olha, prazer imenso falando de novo, estar com você aqui. E a gente acompanhou já na sua palestra, sabemos algumas coisas, mas olha, eu fiquei sabendo que o seu início de trajetória foi bem diferente, né? Você passou por vários lugares. Como que você começou a sua trajetória, Ivan? Quando você era criança, assim, o que você sonhava em ser? Astronauta, mas já também gostava muito de desenhar e gostava de brincar com bonequinhos, assim, né? E eu ficava inventando histórias com eles, assim, tal. E ali eu comecei a ler quadrinhos e eu já comecei a pensar, poxa, eu queria escrever histórias em quadrinhos um dia. Só que daí eu fui me desencantando do desenho, porque eu via que tinha pessoas que desenhavam melhor que eu, e eu dizia, cara, nunca vou conseguir desenhar tão bem assim. Daí eu fui para outros caminhos. Eu comecei a gostar muito de ficção científica, ler muita ficção científica. Daí eu pensei, vou fazer física para poder escrever ficção científica, que é uma loucura, não faz o menor sentido. Mas era como eu pensava, e daí eu fui fazer física. E fui péssimo, óbvio, né? Durei 6 meses lá, larguei. Olha só. Acho que não passei em nenhuma matéria. Foi a primeira e única vez da minha vida que assim, recebi a prova e entreguei a prova em branco. Disse, assim, é mesmo? Não, você passou perto do astronauta. Passei, ali, né? Pelo menos isso. Daí eu tentei vestibular de novo, dessa vez para design, Olha porque só, eu sabia legal. desenhar, né? E daí no design comecei a conhecer outras coisas e tal. Eu comecei a gostar da parte de pesquisa acadêmica, daí fui para a área acadêmica, virei professor, pesquisador. E com o tempo eu fui vendo que na verdade eu gostava de fazer várias coisas que juntava tudo isso, que era desde a pesquisa até o contar histórias, né? Não é tanto desenhar, mas é contar histórias. E daí comecei a entrar em questão de escrita criativa e escrita científica e juntou e deu essa misturada toda que deu nisso. Que legal. Você fez design aonde? Você é natural de onde? Então, a minha família inteira é de Curitiba. Sempre todos curitibanos, só que quando eles estavam quando eu nasci, eles estavam em Recife a trabalho. Olha. Então eu nasci em Recife. E daí com também 4, 5 meses de vida, voltou todo mundo para Curitiba e daí eu fui junto. Né? Recife no RG. Recife no RG, mas assim, cultura totalmente de Curitiba, né, tal. Mas eu tenho muito orgulho de falar assim, não, eu sou nordestino. Que legal, ninguém pode dizer que não é. Exatamente. Né? Ivan Mizanzuki nordestino. Olha só, Mizanzuki vem de onde? Polonês. O original era Miszczanczuk. Tinha mais umas 5 ou 6 consoantes ali. Um pouquinho mais fácil, né? O meu avô cortou essas 5, 6 consoantes, aí fica mais fácil. Nossa, que legal. Então você estava no Sul, você fez no Sul mesmo, em Curitiba, o design. Você entrou. Fiz na PUC do Paraná, fiz design. Daí eu terminei, fui fazer mestrado, daí eu quis mudar de área também, porque eu queria pegar uma coisa mais de humanidades, né? Então daí eu fui fazer em Ciências da Religião, que é uma área que não tem nada a ver. Olha só, que legal. Fui pra PUC de São Paulo, que eu ganhei uma bolsa lá. E daí na PUC de São Paulo fiz o meu mestrado. Já comecei a tentar dar aula, trabalhar também em gráficas, editoras, e daí eventualmente em 2011
eu já tinha o mestrado terminado, entrei no doutorado, né, em História do Design. Que legal. E conta um pouquinho mais pra gente da sua trajetória na comunicação, como você entrou. A gente sabe que você é publicitário, depois você foi pro jornalismo. Eu sou designer, né? Você é designer? Não, assim, designers acham um absurdo chamar outro me xinga de qualquer coisa, menos de publicitário. Olha só. Tô brincando, né? Mas é que tem uma confusão aí, né? Porque tem muita gente da publicidade, que se forma publicidade, daí vai para a área criativa e geralmente vai se dividir em duas áreas, né? Ou diretor, ou diretor de arte, ou, né, vai para redação. E o diretor de arte, ele é melhor ocupado, na minha visão, por um designer. Sim. Mas tem muito publicitário que entra mais nesse perfil criativo e que às vezes vai ser muito melhor do que um designer de formação. Então tem essas questões, né? Quando você olhar para o que uma agência de publicidade ela integra muitos designers, mas é um pouco diferente. Então a questão do design em geral, eu sempre entendi ela como uma área que me ajudou a pensar sistemas, né, e hierarquias de informação. Então ela me ajuda muito hoje em dia na pesquisa, quando eu recebo blocos de informação muito pesados e eu tenho que saber categorizar eles e montar em hierarquias que sejam de usabilidade simples e navegação simples também. Então, nesse ponto, eu vejo que talvez uma das grandes diferenças com publicidade, né? A publicidade vai estar muito mais preocupada na venda do espaço, né? Na mídia, em si é muito foco em mídia e na economia e no dinheiro que isso aí vai gerar, enquanto o design vai estar preocupado mais com a gestão da informação, né? Então, nesse ponto, acho que a minha formação em design me ajudou muito para depois poder fazer pesquisas tão complexas quanto que eu acabei fazendo no meu trabalho mesmo. Que legal. É interessante você falar isso, porque dentro da faculdade de design, que às vezes as pessoas quando entram, pensam muito mais na parte mais prática ali, né? Para entrar, para fazer um briefing, para aprender a fazer essas coisas, você vê como que a faculdade também é esse lugar que te libera o pensamento, te libera a chegar e descobrir dentro dela outras áreas. Que nem você disse que também depois vai para ciência da religião, não é? Isso. Essa área estuda o quê? Ciência da religião é uma área que você estuda fenômenos religiosos, só que por um ponto de vista científico. Então, se você pode, por exemplo, pesquisar uma igreja qualquer, pode ser uma igreja pequenininha no teu bairro, por um ponto de vista historiográfico ou sociológico, ou antropológico, né, geralmente psicológico. Então você não vai estar tão preocupado em se é verdade ou não o que eles acreditam. Se difere da teologia aí, né? Exatamente. A teologia já parte do princípio Deus existe, logo vamos tentar entender como ele funciona. A ciência da religião não está preocupada com isso. Ela só está preocupada em vou estudar o fenômeno religioso a partir de uma perspectiva científica. Interessante. Né? E como você caminha desse ponto para entrar na parte da pesquisa, né? Que foi, eu estava até falando com você antes de começar, eu te conheci no caso Evandro, que foi um dos que, acho que mais estourou a bolha, né? Que parte disso tudo. Tem um documentário lá no Globoplay, né, que a gente assiste. E como foi que você fez essa transição para chegar nessa parte da pesquisa? Da ciência da religião, você diz? Ou do isso, da parte de design lá atrás e quando você chega ali. Não, porque como eu estava no design e eu tive professores muito bons de teoria, eu me encantei pela teoria. Então, já vinha lá daquele negócio de, sabe, querer ser escritor, querer fazer alguma coisa assim, alguma coisa intelectual, sempre foi mais o meu perfil. Eu não era um designer ruim de criação, mas eu me sentia mais realizado quando eu estava pensando, lendo e escrevendo, né? Então eu disse, como é que eu faço para viver fazendo isso? Tem que ser escritor, né? Então eu vou ser escritor e professor, né? Então daí essa parte toda da pesquisa já vem lá desde a graduação, quando eu tinha esses professores que me incentivaram a querer querer seguir essa carreira um pouco mais intelectual e como você fundamenta um argumento, né? Então, eu lembro assim de já começar a ter os primeiros experiências de escrever um texto científico, ter um professor que lê e daí ele fala, você não pode fazer uma afirmação assim sem ter algum respaldo bibliográfico, né? E daí, então eu preciso ter algumas confirmações disso que eu estou falando, não posso simplesmente escrever do nada. E é engraçado porque depois, quando eu virei professor,
eu me vi na situação várias vezes com TCCs, né? De que o aluno escrevia, às vezes, uma frase banal, assim, do tipo, o mundo já não é mais como era antes. Então, assim, mas por que você escreveu isso? Ele fala assim, não, professor, porque é óbvio. Eu, não é óbvio. O que isso quer dizer com o mundo? O que isso quer dizer com antes? O que quer dizer com ser? Ele fala, fundamentação do seu argumento. Exato. Só que daí, assim, é aquele choque, assim, que diz assim, professor, é óbvio, eu entendo o que ele quis dizer, né? Só que, assim, isso é um trabalho científico. Um trabalho científico você tem que usar termos que são bem definidos. Então, nesse momento, assim, que eu comecei a levar daí mais a sério e trago isso para o meu trabalho jornalístico, né? Quando eu começo a desenvolver pesquisa em campo, que é eu não posso simplesmente reproduzir o que a pessoa está falando ou o que está sendo dito por autoridades ou tal. Eu preciso buscar o respaldo e a confirmação a partir de outros meios, né? Que muitas vezes a gente tem que ser criativo e tentar encontrar. Sim, com certeza. E a gente está fazendo aqui hoje um podcast e também é esse um outro assunto que eu gosto de abordar com você. Porque quando você começa a fazer, né, hoje em dia o podcast é algo bem mais materializado na cabeça das pessoas, o que né? É bem mais comum nós vermos tantos podcasts. Mas conta pra gente como você começou lá atrás, como que era esse cenário, como que foi começar com o podcast e como você sucedeu daí. Então, o primeiro podcast que eu fiz foi em 2011, era um podcast chamado Anticast, que ficou no ar por muito tempo, uns 10 anos mais ou menos, e começou como um podcast de design, comunicação e cultura. Essa era a ideia, né? Eu e os meus amigos, a gente tentava trazer essas discussões um pouco mais aprofundadas e teóricas de design, tentar criar esse espaço que não existia, né? Tipo, quero pensar design de uma maneira mais aprofundada. Daí, a partir de junho de 2013, por conta das jornadas de junho, a gente começou a mudar um pouco o caminho, assim, porque a pauta política começou a ser muito importante. Daí teve ainda toda a eleição em 2014, Sim. Teve todo o segundo governo Dilma, né, que daí foi empichado. Então, toda essa discussão, a gente começou a trazer a questão política e, naturalmente, o Anticast começou a virar um podcast político. Ao paralelo a isso, era um podcast de conversa e tudo, não existia ainda o conceito de mesa-cast aqui no Brasil, mas eu sei que eu queria também fazer um podcast um pouco diferente, que era o podcast narrativo, né? Então ali eu já comecei também em 2015 a fazer um outro podcast, que daí ia ser uma produção muito mais lenta, muito mais demorada, muito mais complexa, que virou o Projeto Humanos, né, que daí vai vir a 4ª temporada, que é sobre o caso Evandro, né? Que legal, muito legal. Muito interessante. E teve alguma experiência pessoal que te impulsionou a seguir nesse âmbito do Projetos Humanos que você está agora atualmente? Tem mais assim de eu estar... eu sempre gostei muito de ouvir rádio, né? Eu sempre achei que, por exemplo, ouvir futebol no rádio é muito mais emocionante do que assistir na televisão, né? É verdade. Assim, o cara tá lá chutando lá longe, está já com o coração assim na boca, né? Então é muito mais poderoso assim, a experiência sonora, né? Então sempre gostei do áudio, sempre gostei muito de música, e quando eu vi que, eu acho que eu consigo fazer esse negócio aqui de podcast, foi legal, porque eu nunca consegui fazer, eu sempre quis ter blog, nunca consegui ter disciplina para isso, sempre quis fazer um YouTube, eu nunca me senti bem fazendo vídeo, então, se bem que o YouTube vai vir um pouco depois, né, mas eu me via melhor assim, fazendo alguma coisa diferente. Daí eu me encontrei no podcast que, né, eu me sinto tranquilo, só gravo, é só minha voz, e vai embora, assim, tá? Daí até aprendi a colocar a voz nos lugares certos, tá? Então tudo isso foi bem legal. Não, é muito maneiro esse formato. Eu já escutei uma viagem, por exemplo, eu peguei uma viagem que era uma viagem de carro de Goiás pra cá, eram muitas horas, peguei um podcast documentário desse que a gente vai colocar, né, e fui escutando ele do começo ao fim. Parece que a viagem passou assim, de tanto que você fica imerso, né, nessa história. Então, pra quem não faz ideia do que é o Projeto Humanos, nunca ouviu nada, como você apresentaria o seu projeto? Eu diria que ele é o lema dele sempre foi, né, histórias reais sobre pessoas reais, né? Então você vai ter histórias ali que geralmente vão trazer
uma dimensão mais profunda sobre uma pessoa que você talvez nunca tenha ouvido falar sobre, né? Essa era muito a filosofia, principalmente dos primeiros episódios do Projeto Humanos, e que depois o caso Evandro se modificou bastante porque, né, virou eu entrei numa linha de querer investigar um crime que aconteceu no Paraná em 92, que é do menino Evandro, né, que foi morto em 92 em maneiras que não sabemos até hoje direito por quem fez aquilo, mas na época ele foi preso, 7 pessoas foram acusadas de terem matado ele num ritual satânico, e eu ficava com isso na cabeça, mas não é possível, como é que foi, como é que pode? E daí eu comecei a investigar, e a gente conseguiu trazer respostas novas para o caso. O caso Evandro já se conectava em seguida com Altamira, né, que foi a próxima história, que Altamira, no interior do Pará, foi uma cidade que também na década de 90 muitas crianças morreram, de maneira diferente do Evandro, mas muitas crianças morreram. E a história de Altamira também a gente conseguiu provas novas e avançamos de um monte de coisa, e daí eu termino essa trilogia na 6ª temporada com o caso Leandro Bossi, que daí fecha a trilogia das crianças, que é que eu chamo, que é quando eu volto para Guaratuba para investigar uma outra criança que desapareceu em 92 também, né, que é o Leandro. Quando eu fecho tudo isso, eu entendo daí que eu tenho a minha trilogia das crianças, minha trilogia de True Crime, vamos falar assim, e a temporada seguinte, né, já vira o piloto, vira a 7ª temporada, que já é uma história que volta um pouco mais para as origens do Projeto Humanos, de histórias reais sobre pessoas reais, né? Então, tudo ali, obviamente, eu tento entrar nessa parte dramática, profunda, né, e tal, mas eu acho que, de certa forma, os trabalhos que me fizeram mais famosos também são os trabalhos que mais fogem do projeto original do Projeto Humanos, né? É verdade. É algo que me prende muito quando eu assisto. Eu lembro desse mesmo gênero, True Detective, a série, né? Nossa, a primeira temporada, quando eu começo a assistir, eu fico agoniado, assim, querendo saber o que aconteceu. Você vai vendo essas coisas, que às vezes, a coisa que você falou como o caso Evandro, né, do ritual satânico, às vezes vai ter alguma coisa ligada à ciência da religião que você estuda antes, né? Mas como que, pra mim, o que mais chama atenção, Ivan, é como que esse projeto seu teve repercussão na justiça também, né? Como que isso teve causa. A gente pensar que comunicação, que a gente faz, também carrega uma responsabilidade muito grande, né? E como a gente pode usar a comunicação, seja um podcast, seja um documentário, para fazer com que coisas no mundo real, sem ser o virtual, aconteçam, né? Quais foram os desfechos ali na justiça que tiveram depois do seu podcast? Então, como eu descobri provas novas que provavam a inocência das pessoas, a gente publicou isso tudo no podcast, depois foi para a série, e isso deu uma força grande para que advogados ligados aos acusados pudessem entrar com pedido de revisão criminal, né? Que é basicamente quando você é condenado a alguma coisa e passa o tempo, você fica sempre com aquela condenação na tua ficha. Sim. Agora, se houve um erro judiciário e você tem como provar que houve esse erro, você consegue anular a tua condenação, né? E daí você faz isso através de um processo de revisão criminal. Então, esse processo passou, foi aceito no Paraná, daí depois foi para o STJ, que também aceitou, e agora em 2026 foi para o STF também, que também passou. Então, ou seja, as provas que eu encontrei lá em 2019, né, foram trazer efeito de fato agora em 2016, depois de muita luta dos sobreviventes, né? Sim, muito legal. E como que a gente consegue trazer isso para quem está no Intercom hoje, como que as pessoas estão hoje na universidade? Eu penso muito como uma referência de inspiração. Como que é especial poder olhar para a faculdade como esse lugar de liberdade de pensamento. Não só como um lugar onde eu vou fazer a minha prova ali, pegar meu diploma e sair. Exatamente. Né? Mas eu consigo ter a liberdade de pensamento para criar, para dentro do design descobrir a sua paixão por pesquisa e evoluir nessa e bons professores que me orientaram nisso tudo, né? Assim, que deram as dicas dos livros, para onde seguir, o que fazer, como ouvir, como gravar,
como ler, como escrever. Então essa troca sempre foi muito, muito incrível. Sempre gostei muito do ambiente universitário, justamente por causa dessa troca entre alunos e professores. Né? De literatura, quando você começa, o que você começa lendo que te abre os olhos para estar nesse lado? A literatura, eu leio desde de criança daí, né? Mas eu vou dizer assim, acho que o que mais me encantou mesmo vai ser a ficção científica no primeiro momento, depois a fantasia urbana ali com Neil Gaiman, né, que está cancelado, mas enfim, e Alan Moore, né? Que vão os dois para os quadrinhos também. E daí para mim acho que tem um terceiro momento, sim, de questão de escrita, que é quando eu pego o Chuck Palahniuk, que é o autor do Clube da Luta, né? Daí quando eu pego ele, assim, ali é tipo, tem um choque, assim, que, ok, isso aqui é diferente. E daí tem autores brasileiros, tipo Lourenço Mutarelli, que é um cara que eu gosto muito, Daniel Galera, um cara que eu gosto bastante. Então, são Ana Paula Maia, uma escritora carioca, inclusive. Então, assim, são tipo de textos que eu gosto de chamar de textos mais viscerais, assim, né? E que eu me identifico, eu gosto. Então, e daí, já no terror, daí que é uma área que eu gosto bastante, já vou entrando daí para uma área um pouco mais de uns caras tipo Thomas Ligotti, o Clive Barker, né, que são autores assim que traduzem mais ou menos algumas inquietações que eu tenho e utilizam bem o terror para isso. E daí, assim, se for ficar falando de autores, a gente vai longe, tá? Mas em geral é isso. Muito legal. E para a gente finalizar, eu acho que uma última dúvida que eu tenho, assim, quando eu estive acompanhando o seu podcast, o caso, e também quando eu estava assistindo o True Detective, eu posso te dizer que quando eu estava assistindo, eu fiquei muito pensando nisso. Como fica a cabeça de quem está investigando durante essa investigação? Porque se eu assistindo, eu ouvindo o podcast, eu fico inquieto, imagina você ali dentro, no meio da bagunça, acontecendo. Por incrível que pareça, não me afeta em nada. É mesmo? Nada. Sim, eu não vou dormir mais inquieto por causa daquilo, eu não fico com aquilo me martelando, não fico com imagens na cabeça, não fico com nada. O que me deixa um pouco ruim, assim, não tem nada a ver com o trabalho em si, mas é mais com a minha condição como TDAH, que é de entrar no hiperfoco, e daí, que o pessoal brinca hoje, tô com hiperfoco em... Tipo assim, hiperfoco de verdade, assim, para quem entra nisso, sabe como... Eu particularmente adoro, tá? Mas é porque eu tenho uma rotina de vida que me permite certos privilégios. Um deles é do tipo assim... Nossa, são 3 horas da manhã e eu estou aqui já há 10 horas e eu não comi nada. E eu preciso tomar banho e dormir. Uma rotina bem pesada, bem exaustiva. Sim, você termina assim, quando você está no meio, você está muito animado, muito legal, você não vê o tempo passar. E daí quando termina, daí você está exausto, assim, nossa, como eu estou cansado. Daí você dorme de roupa, assim, tudo, assim, você não escova os dentes, assim, isso é terrível. Então, eu acho legal porque, de novo, eu tenho esse luxo de poder, tipo, dormir 3 horas da manhã e acordar às 11 porque eu faço meus horários e tudo. Mas, ao mesmo tempo, né, assim, se eu tô com meu filho em casa, eu já não posso fazer isso. Então, daí eu preciso, hoje eu vou dormir regradinho, né? Então, às vezes, antes do meu filho nascer, quando eu estava fazendo o caso Evandro, era muito comum de eu começar a trabalhar, eu sempre gostei de trabalhar de madrugada. Eu ia começar a trabalhar às 11 da noite, daí virando até as 7 da manhã e não querer dormir às 7 da manhã, assim, porque eu ainda queria continuar, mas eu disse assim, não, eu preciso dormir porque já nasceu o sol, sabe? E eu preciso dormir, senão eu vou ficar imprestável. Eu me forço a dormir. Então eu tô deitado, tô ainda acelerado, porque eu tô muito empolgado. Então eu tenho que assistir alguma coisa que me relaxa, assim, e daí vai, né? Mas tô contrariado, eu queria continuar. E pra gente que tá começando, eu acredito que uma das grandes dificuldades seja a gente enxergar o nosso trabalho como completo. Como que você, no seu processo de pesquisa, de investigação, decide que o seu projeto é para ser finalizado? Essa é uma excelente pergunta, porque a gente não sabe. Eu tenho um parâmetro mais ou menos que no início do meu trabalho, eu começo a fazer uma série de perguntas justamente para me manter focado nisso, né? Porque às vezes começa a gente entrar assim, por que eu estou entrando nesse caso? Não sei.
tem alguma coisa aqui que me chama atenção, mas eu não sei o que é. E daí você vai escrevendo as perguntas que te chamam a atenção quando você está lendo. E vai colando, né? Eu gosto de fazer esse processo. Ao final da minha pesquisa, quando eu esgotar, eu preciso olhar para todas aquelas perguntas e saber responder todas, ou pelo menos as que eu não consigo responder, eu preciso dizer, essa aqui eu não consigo responder porque isso aqui se perdeu, isso aqui não dá, sabe? Eu começo a listar os motivos de por que não é possível responder aquela pergunta com os dados que nós temos atualmente. É possível de resgatar alguns desses dados? Se sim, tenta, se não, esquece, desista, né? Ou deixa ali de lado. Então, eu posso dizer assim, terminei de responder tudo isso, acabou o trabalho, né? Mas o que mais acontece é que você tranquilamente pode seguir uma pesquisa sobre um caso ou um assunto pelo resto da sua vida e vai ser inesgotável, sim, porque você não para. Então, boa parte dos trabalhos de pesquisa, desde TCC até tese de doutorado, às vezes é muito do teu orientador e de você conseguir dizer, ok, para aqui, esse aqui é teu limite. Se você passar daqui, você não volta mais, tá? Porque você vai começar a querer ir mais longe, mais longe, mais longe. Então fecha o teu escopo, senão você não vai terminar esse trabalho nunca, né? Entendi. Isso é bem comum. E teve algum caso assim que você que ficou famoso seu, que talvez você tenha depois repensado e falado, eu deveria ter explorado mais, ou não? Não, eu acho que inclusive se eu explorasse mais, os meus ouvintes iam ficar malucos, né? Porque assim, caso Evandro já foram 36 episódios, alguns episódios com 2h30, né? O Altamira também, 32 episódios às vezes com 3 horas de duração. O caso Leandro Bossi teve 13 episódios, mas o último episódio tem 4 horas de duração. Uau. Sabe? Então eu falava pro pessoal, gente, são 4 episódios em um, assim, né? Não reclama. Então não tem muito, eu acho que não tem muito espaço para reclamar ali deixou de fazer alguma coisa? Deixar, né? Claro, tem um monte de coisa que a gente gostaria de fazer mais, assim. Mas aí é porque a gente chegou no limite, porque daí não tinha mais o que fazer. Quando a Duda fez essa pergunta de como, às vezes, você pensa que aquilo já está concluído, me veio a curiosidade. E para iniciar, como que você vê um caso e fala assim, nossa, esse caso aqui, eu quero ir para ele? O que às vezes está lá para você escolher? Geralmente é uma combinação de fatores, tá? Eu, por exemplo, eu não gosto de pegar caso que foi solucionado e foi resolvido e a pessoa está presa ou foi presa e já cumpriu sua pena, porque daí não tem por que fazer. Tipo, você vai pegar algumas pessoas para falar sobre o pior dia da vida delas. Para quê? Né? Agora, se é um caso que não tem solução, ou que a solução é esquisita, sabe, que dizem que tem coisa que não foi investigada direito, sabe, que tem alguma coisa ainda que vale a pena avançar, daí eu acho legal, né? Então, esses casos, assim, eu acho que são mais interessantes. Eu pegaria um desses casos assim, esse é o primeiro critério. Agora, o segundo critério nós temos acesso aos dados, aos autos de processo, né? Porque vai ter, às vezes, processos que são muito interessantes, só que se perderam, né? Tipo, o caso, por exemplo, assim, um caso lá, acho que de Vitória, caso Ana Lídia, eu sempre confundo, mas ela falaria assim olha, todo mundo me fala assim, tem esse caso aqui, caso Araceli e caso Ana Lídia, são os dois casos que sempre falam para mim. São 2 casos que são de meninas que morreram na década de 70, uma em Brasília e outra em Vitória, Espírito Santo, que esses 2 casos é muito difícil você ter os autos do processo inteiro. Então, assim, como é que eu vou investigar? É só ler no jornal? O jornal não é fonte confiável nesses casos, tá? O jornal repete o que o policial está falando, eu preciso ler os dados oficiais. Então, preciso ver se tem material para pesquisa. E o terceiro critério, ao meu ver, vai ser... Assim, essa questão de fontes também, as pessoas têm que estar dispostas a falar. Essa é outra questão, né? E o terceiro critério daí, ao meu ver, vai ser se ela tem uma narrativa que é interessante. Daí é um elemento estético, né?
Tipo, eu tenho aqui um arco narrativo com uma história que é intrigante o suficiente para deixar as pessoas interessadas ouvindo. Daí essa é a parte mais mesquinha, assim, né, das avaliações, assim, porque você tem que ver também se aquilo ali é um produto vendável ou não, né? É horrível ter que pensar desse jeito, mas não tem muito o que fazer, né? Mas é muito interessante entender que você também entra em onde você vê que você pode contribuir com aquilo, né? E isso é muito interessante. Ivan, estamos caminhando para o final. Onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho, você nas redes sociais, se você quiser falar para o nosso público. Obrigado novamente aí pelo convite, tá? E a pessoa pode me procurar no Instagram, no Mizanzuki, @Mizanzuki. Esse nome deve estar em algum lugar aí, que é difícil. E também no site projetohumanos.com.br. Muito legal. Prazer ter você acompanhando com a gente aqui. Nós estamos no Intercom. Duda, obrigado. Obrigado, Arthur. Obrigado, Ivan. Obrigado. Isso mesmo, muito bom estar com você. Eu sou Arthur Gerard, essa é a Duda. E acompanha tudo que está saindo nesse Intercom, porque, cara, tá muito especial, Tá muito especial, vão vir outros nomes grandes, assim como o Ivan. E para quem é profissional de comunicação, futuro profissional de comunicação, é uma oportunidade, assim, incrível. É verdade. Então, abraço para você, tá? Tchau.